Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Últimos acontecimentos em 4/1 de 2026, na data de ontem. A Ucrânia está preparada para continuar lutando. Drones ucranianos incendeiam fábrica de peças para mísseis Iskander. Mísseis Iskander são aqueles mísseis hipersônicos da Rússia, que praticamente agora que eles estão fazendo ataques todos os dias, eles têm usado pelo menos alguns Iskander no meio dos mísseis de cruzeiro. A Ucrânia continua no controle de Rodinsky. A Rússia soltou uma notícia falsa dizendo que tinham tomado esta localidade. A Ucrânia neutralizou 121 russos em Pokrovsk na data de ontem. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, faça seu comentário. Eu conto com vocês. Fortaleça o canal, inscrevam-se e compartilhem. Recomendem o vídeo, recomendem o canal. Bem como deem um like. Conto com vocês. A Ucrânia está preparada para continuar lutando caso a diplomacia com a Rússia falhe, disse Zelensky. A Ucrânia está se preparando tanto para a possibilidade de um acordo de paz quanto para a necessidade de continuar defendendo o país contra uma guerra em grande escala, que é o que está acontecendo por parte da Rússia. Isso falou na data de ontem, 4 de janeiro, o presidente Volodymyr Zelensky. E ele disse que a Ucrânia está pronta para ambas as opções. Os comentários do presidente ucraniano surgem em um momento em que a Ucrânia e seus aliados continuam trabalhando em um projeto de plano de paz, como parte dos esforços mediados pelos Estados Unidos da América, para pôr fim à guerra com a Rússia. Conselheiros de segurança nacional europeus se reuniram em Kiev, em 3 de janeiro, para a mais recente rodada de negociações. A Ucrânia está preparando para mais uma rodada de diplomacia agora na próxima semana, ou seja, vão acontecer mais reuniões e vão incluir encontros na Europa, onde o presidente Zelensky deverá estar presente. Ele falou isso ontem no pronunciamento no turno dele. Embora a Ucrânia esteja disposta a continuar o diálogo diplomático, o país está aberto a alternativas. A Ucrânia se preparará para ambas as opções de desenvolvimento futuro. Diplomacia que nós oferecemos ou uma defesa ativa mais incisiva, caso a pressão de nossos parceiros sobre a Rússia se mostre insuficiente, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E ele complementa dizendo que a Ucrânia busca a paz, mas a Ucrânia não entregará sua força a ninguém. As declarações de Zelensky, elas surgem uma semana após seu último encontro com o presidente americano Donald Trump, em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida. Os líderes discutiram uma minuta que delineia as garantias de segurança para a Ucrânia, bem como um plano de 20 pontos para o fim da guerra. O plano original proposto pelos Estados Unidos da América era 28 pontos, que na realidade é um plano esboçado na Rússia. Pressionou Kiev a ceder, reforçando as exigências maximalistas da Rússia. As negociações não produziram resultados significativos. Drones ucranianos incendiaram fábrica de peças para mísseis Iskander. Uma fábrica russa de peças para mísseis, ela pega fogo, após um ataque de drones, ou melhor, já durante o ataque, porque houve o impacto dos drones contra a fábrica, vai atingir essa fábrica, e aí houve um incêndio de grandes proporções nessa fábrica. É uma fábrica de defesa, de produtos de defesa, ela fica em Yelets, região de Lipetsk, Rússia. Durante esse ataque ucraniano, que foi também na noite de 4 de janeiro, ou seja, ontem. Ela produz componentes essenciais, incluindo baterias para sistemas balísticos de Iskander e mísseis de cruzeiro, não é só para o Iskander, mísseis de cruzeiro em geral.
Testemunhas oculares, ou seja, a população local que mora próxima, relataram incêndio nas instalações após esse ataque de drones e publicaram fotos e vídeos da fumaça saindo da fábrica nas redes sociais locais e acabaram parando nas mãos da grande mídia internacional e de canais independentes, inclusive o russo Astra, né, foi parar na mão deles também. E que eles já estão divulgando e confirmando. O Astra, aliás, ele tem compartilhado as imagens no Telegram, no canal dele, e afirmou que sua análise que eles fizeram relata esse incêndio mesmo que aconteceu. E as autoridades russas, é claro, elas não confirmaram o ataque, né? Então, não confirmaram, azar deles, mas de fato aconteceu. A cidade de Yelets fica na região de Lipetsk, é não confundir com Lipsk, porque em Kharkiv tem uma localidade ucraniana chamada Lipsk. Ela é Liptsk, é a ucraniana. E essa, depois do P, a russa tem um E. Então é Lipetsk, né? Essa é a cidade russa, que fica a cerca de 250 quilômetros ao norte da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Lá na direção, inclusive, de mais ou menos, né, não é exato, mais ou menos na direção de Kharkiv, né? Mas fica a 250 quilômetros da fronteira para dentro da Rússia, então. A usina da energia já foi descrita anteriormente por autoridades ucranianas como um dos alvos mais importantes para a Rússia, ou seja, digo, essa fábrica, né? Foi um dos alvos mais importantes, que era importante e a Ucrânia então atacou esse alvo. Então ela é especializada na produção desses produtos que eu relatei para vocês. A Ucrânia continua controle de Rodinsky, apesar dos russos afirmarem e tirarem fotos, de fazerem vídeos, ninguém sabe onde, dizendo que estão em Rodinsky, mas não estão dentro dessa localidade. A Ucrânia continua controlando. Então, e a Ucrânia nega a alegação da Rússia de ter capturado essa cidade que fica perto de Pokrovsk, inclusive, e afirma manter o controle de todas as posições-chave, tanto lá quanto em Mirnohrad, que os russos, a partir agora do dia 2 de janeiro, insistem que tomaram quando não tomaram. E vai ter um monte de mapa pintado como Rússia, eles sempre fazem isso. Tiram fotos, tiram vídeo, pintam os mapas, acho que são pintados antes, que são da Rússia, e mandam para todo mundo, e tem gente que fica acreditando. Então, o exército, as Forças Armadas da Ucrânia refutaram isso em 4 de janeiro agora. As notícias, no caso ontem, as notícias da Rússia sobre a captura dessa cidade que fica na região de Donetsk. Soldados ucranianos continuam a manter a defesa dentro de Rodinsky e nos seus arredores, segundo informações do exército da Ucrânia. No mesmo dia, o primeiro corpo do exército do Azov, da Guarda Nacional, publicou uma declaração semelhante, especificando que unidades da 20ª e da 14ª Brigadas da Guarda Nacional, bem como o batalhão de número 132 de reconhecimento independente, ocupavam as posições e controlavam a cidade. O Ministério da cidade de Rodinsky. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou a captura dessa cidade, juntamente com Mirnohrad. Rodinsky está localizado ao norte de Pokrovsk, é um campo de batalha importante na região de Donetsk e é um ponto crítico na linha de frente, né? E ela é a própria... então, a Pokrovsk, ela tem sido palco de intensos combates, que a gente já relatou muitos aqui, desde o verão de 2025, quando as forças russas se aproximaram de uma grande mina ali nos arredores da cidade. A propaganda russa continua a divulgar informações sobre essa situação, falsas, na linha de frente, e sobre essa cidade e sobre outras também, né? O controle sobre posições-chave é mantido pela Ucrânia e eles estão sofrendo na região ali perdas grandes, como em todo o teatro de operações. São perdas significativas, tanto em pessoal quanto em armamento. A maioria dos ataques da Rússia ocorre novamente também na direção de Uiápolis, mas eles não têm conseguido grandes avanços ali também, ou seja, estão onde estavam. Existe uma parte que eles conseguiram infiltrar algumas pessoas e já estão sendo expulsos pela Ucrânia ali dessas posições. A Uiápolis é controlada pela Ucrânia.
E desde o início do dia de ontem, em todo o teatro de operações, 154 confrontos aconteceram em todo o teatro de operações, sendo 53 na região de Uiápolis, não é só perto próxima à cidade, mas na região, nas vilas próximas, e 47 vezes na direção de Pokrovsk, e todos eles foram repelidos. Eu tenho informação sobre Pokrovsk, que foram neutralizados ali 121 militares russos na região de Pokrovsk. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Conto com você para se inscrever no canal, dar o like, compartilhar com suas redes sociais, recomende o vídeo, recomende o canal, façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.